Boa noite a todos e todas, os amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor, dessa nossa reunião do estudo da Gênese, aqui às segundas-feiras, né? Mais uma vez a gente se reúne aí para estudar esse livro muito rico cientificamente, e também com uma riqueza muito grande de ensinamentos morais para nós, né? Porque nós estamos estudando aí agora, né, a formação geológica e tal, estamos entendendo aí as passagens que a Terra, que o globo passou, e aí a gente vê que a gente é quase nada, né? A gente está estudando aí movimentos que a Terra fez, que duraram, né, milhões e milhões de anos, e o que são aí, o que seria só uma encarnação frente a isso, né? Já seria muito pouco. Então, esse estudo nos ensina muita coisa além dessa parte científica. E lembrando que nós estamos numa roda de debate, nós estamos aqui para estudar juntos, então fiquem bastante à vontade para perguntar, para opinar, para explicar, fiquem bastante à vontade para a gente ir construindo esse conhecimento juntos. Então aqui, ó, ontem não, né? Parece que foi ontem, mas não foi ontem não, foi segunda-feira passada. Nós estudamos aqui o período diluviano. Cadê? Aqui no começo. Período diluviano, que foi aquela fase, que é uma fase curta, frente às outras, né? Frente ao período primário, secundário, em que teve aí um grande movimento de água. E esse movimento destruiu uma imensidade de espécies vivas, né? A gente viu que teve um grande movimento aí no planeta, que extinguiu grandes animais, né? Grandes florestas, né? Aquelas florestas gigantes que nós vimos ali, né? Esses deslocamentos das águas, eles foram um período relativamente curto, comparado aos anteriores, e agora a gente vai estudar o período pós-diluviano, período que vem logo depois do diluviano. Na classificação que Kardec usa, que a Ana já nos explicou que não é mais a classificação mais utilizada pela ciência hoje, mas na classificação de Kardec, agora a gente entra no pós-diluviano, que vem até os dias atuais. E aí que a gente vai começar a falar do ser humano, do aparecimento do ser humano, né? Apesar de que Kardec, ainda naquela época, não conseguia precisar, né, colocar um exato termo quando houve o surgimento do homem, já começamos a entender que foi mais ou menos aí no final do período diluviano, no começo do período pós-diluviano. Mas vamos lá. Qualquer coisa que for aparecendo, nós vamos conversar. Apropriado a órgãos mais delicados. Então, depois desse período diluviano, que, né, conseguiu se estabelecer um equilíbrio na superfície, o solo, consequentemente, se tornou mais estável. E o ar estava mais purificado por conta daquele processo que a gente falou, né? À medida que foi evaporando, né, durante milhares de anos, milhões de anos, o ar foi ficando mais puro, os metais pesados foram ficando aqui
né? Os elementos pesados foram ficando e o ar foi ficando mais puro. E aí, como ele se tornou mais puro, ele passou a ser um ar apropriado para órgãos mais delicados. Então, a gente pode falar de órgãos mais delicados como os nossos órgãos e dos animais que temos aqui hoje, né? São animais mais delicados, mais complexos também, né? Não são aqueles animais grosseiros e mais organicamente simples que havia naquela época. Depois Kardec continua assim, ó. O Sol, brilhando em todo o seu esplendor através de uma atmosfera límpida, difundia com a luz um calor menos sufocante e mais vivificador do que o da fornalha interna. Então, vocês lembram, né, que o centro do planeta, do nosso globo, é uma bola de fogo, né? E por muito tempo, quando a camada ainda era fina, a luz vinha dali, o calor vinha dali, né? O calor vinha dali. E como o ar era muito pesado, era muito grosseiro, os raios solares não entravam, entravam muito pouco. Depois, quando a atmosfera ficou mais límpida, ficou mais pura, né, mais limpa, os raios de luz conseguiam se difundir na Terra num calor mais vivificador, né, mais vivo, do que na época que a gente se aquecia pela fornalha interna, pelo centro da Terra. Então, começou a partir daí o Sol aqueceu o nosso planeta de uma maneira mais viva, que disposta a fortalecer os seres vivos que aqui habitam, como é hoje. A gente não vive sem o Sol, né? Nem as plantas, nem os animais. Então, começamos então a ter um ambiente apropriado para os seres mais delicados e mais complexos. A Terra se povoava de animais menos ferozes e mais sociáveis. Então, aqueles animais aí, né, que a gente estudou, também a Lúcia falou bem, aqueles, não lembro nem o nome daqueles bichos gigantes, com a cabeça enorme, com aquela bocona, eles desapareceram, né? E aí começou, então, a ter animais menos ferozes e mais sociáveis, né? Não significa que eles já era um cachorrinho que a gente tem hoje, né? Mas era um animal que não, né, que era menos feroz, que era possível uma convivência, mesmo que mais bruta do que a gente conhece, com os seres humanos, né? Mais suculentos, os vegetais proporcionavam alimentação menos grosseira. Então, aquela plantação grosseira, aquelas florestas de samambaia, aqueles caules, né? Como a gente vê nas plantinhas pequenas, que eram enormes, aquilo acabou. Então, a vegetação passou a ser mais suculenta e mais rica em nutrientes, mais complexa, e, consequentemente, proporcionava uma alimentação melhor para os animais. Tudo, enfim, se achava preparado no planeta para o novo hóspede que o viria a habitar. E esse novo hóspede somos nós, né? O homem e a mulher, né? O ser humano. Apareceu então o homem, último ser da criação, aquele cuja inteligência concorreria dali em diante para o progresso geral, progredindo ele próprio. Então, aparece aí o ser humano no planeta, né? O último ser da criação, né? Porque a gente teve ali a criação dos minérios, né? Das pedras, das rochas, né? Da água. Então, o minério. Depois a gente teve a vegetação. Depois nós tivemos o animal. E depois, né? O último ser da criação, nas palavras de Kardec, o ser humano, né? Que progride e que auxilia, né? Que trabalha no progresso geral. Porque nós, enquanto dotados de individualidade e de inteligência, né? Inclusive de inteligência moral,
a gente evoluindo, como nós já estudamos quando a gente começou o estudo, né, que a gente estudou aquele último capítulo da Gênesis, nós evoluindo moralmente, nós também conseguimos ascender o globo a um patamar superior, né? Para a gente sair desse mundo ainda de provas e expiações. Ô, Caio, só falar uma coisa. O calor eu acho que está voltando, né, nesse tempo primitivo. Porque a impressão que dá é que tem um sol para cada um. Meu Deus do céu. Hoje estava bravo mesmo, mas agora bateu uma chuvinha aqui. Deu uma resfriada, né? Tem hora que Aqui parece também começou a chover. Aí, ó, tá vendo? Olha que beleza. E não é aquela chuva pesada daquela época anterior, hein? Uma chuvinha dá até para beber. Aqui começou e já parou. pelo menos dá um cheirinho, né, Marlene? Cheirinho de chuva é bom. É verdade. A Lucélia falou o seguinte aqui para nós, ó. As formas de vida anteriores retornaram mais evoluídos, continuam no processo da evolução, certo? E o homem, que vem aparecer nesse período, estava entre as formas de vida anteriores? Ó, eu vou dar minha opinião, depois vocês também opinem aí para me ajudar, tá bom? Porque as perguntas da Lucélia são sempre muito inteligentes. Então, a primeira pergunta. As formas de vida anteriores retornaram mais evoluídos. Teve um processo de evolução, acredito que sim, mas o planeta já não estava apto para aqueles animais gigantes, né? Então, eles foram extintos. Mas os animais que ficaram são todos através de um processo de evolução. Pelo menos eu penso assim. E o homem que vem aparecer nesse período estava entre as formas de vida anteriores. Eu acredito que estava entre as formas de vida anteriores no sentido de que teve uma evolução do globo e também dos animais, mas a individualidade aparece agora, né? Através da evolução, a individualidade do espírito vai aparecer agora com o ser humano. Até então, a gente não tinha esses animais, esses seres, né, individualizados. Nós usamos o fluido cósmico, como os animais também, as plantas, mas nós temos a nossa individualidade, né? Alguém quer? Ô, Caio, essa hominização aí, ela veio juntamente com a evolução, porque existiam aqueles primatas, né? Dos primatas aos hominídeos, dos hominídeos foi evoluindo até chegarmos, né, no que somos hoje. Mas isso nós vamos falar um pouco mais adiante, né? Não vou nem falar agora, porque essa parte aí parece que vem depois, né? Mas já existia, né? Existiam esses primatas que foram dar origem ao homem, né? Como nós somos atualmente, que é o processo de hominização. Mas, voltando lá no reequilíbrio dos continentes, isso em geologia chama-se isostasia. Ocorre que sedimentos acumulados em determinadas partes provocam, pelo peso, um afundamento. Então, o sul da Europa, por exemplo, está em afundamento. O norte da Europa está soerguendo, porque uma parte submerge, a outra se eleva, é lógico, né? Para fazer essa gangorra aí do equilíbrio. Bom, essas teorias, elas existem, né? E falam até no desaparecimento da Europa ou de parte da Europa. Mas nós podemos citar aí também, nesse período diluviano, a Atlântida, a lendária Atlântida. Esse continente chamado Atlântida, dizem, né, inclusive é citado por Platão num dos seus diálogos,
Por isso que eu acho que não seja propriamente uma lenda, mas que tenha existido mesmo. Então, essa Atlântida, ela ficava entre o continente americano e a Europa, ocupando uma grande faixa ali do Atlântico, estendendo-se ali desde as Ilhas Canárias, né, até mais ou menos o sul ali da América do Norte. Então, como existiu também a Lemúria, né, a lendária Lemúria. Então, dizem que são continentes desaparecidos. Aquele livro que eu já citei aqui, Harpas Eternas, que o Divaldo recomendou para a dona Estela Palermo ler, que fala das origens, são 4 volumes, e o primeiro deles fala das origens da civilização adâmica. Então, lá cita essa submersão de parte da Atlântida, que foi de onde saiu Noé com a sua arca, certo? Lá no Harpas Eternas, Noé aparece com o nome de Noé Pastro. Noé Pastro, certo? E é isso aí que eu gostaria de dizer para vocês. E essa Atlântida, então, submergiu, mas deu tempo do Noé, que era o rei daquela região que estava afundando, sair com seu navio, com a sua família e com animais e muita gente. E foi dar origem, né? Aliás, a filha no Harpas Eternas fala que a filha do Noé acabou fugindo num bote que existia no navio com um empregado do rei. Ele era do exército do rei, juntamente com uma escrava sua, que também fugiu com o namorado. E eles foram parar lá na Ásia, porque esse bote ficou à deriva, e foi dessa união da filha do Noé com esse oficial do exército de Noé que nasceu Adão, ou a Eva, agora não me lembro bem, e o escravo com a escrava dela geraram Adão. Mas a humanidade já era povoada, a Terra, aliás, já era povoada naquela época. Já existia uma boa parte da humanidade. Então, Adão e Eva não eram o primeiro casal. Então, esse livro, embora a doutrina espírita, não aceite, não sei se é a doutrina ou os espíritas não o aceitem muito bem, né? Ele foi recomendado pelo Divaldo para a dona Estela Palermo que ela lesse, certo? E eu sei que ele era escrito em espanhol e hoje já se encontra a coleção em português. É muito interessante. Inclusive fala da vida de Jesus, quando criança, porque são 4 volumes. Tá bom? Era isso que eu queria dizer para vocês. Excelente, Ana. Muito obrigado. Inclusive, já tem outra pergunta para você aqui, ó. A Lucélia falou assim para nós, ó. Ana, estou me referindo às vidas mesmo evoluídas que foram extintas. Foram extintas na sua forma, mas vieram depois, no pós-diluviano, mais evoluídos, surgindo os primatas, que seriam os precursores dos hominídeos. Pergunto se a linha evolutiva segue assim. Pelo menos é o que a teoria diz, né, Lucélia? É isso aí. Essa linha evolutiva segue assim. Depois, quando chegar lá na fase lá adiante aí que vai falar dos primeiros seres, né, humanos,
Aí a gente aborda isso com mais clareza, tá bom? Perfeito. E a Lúcia manda um abraço para todos. Teve um compromisso, mas ainda é tempo, Lúcia. Tranquilo. Vamos lá, então. Continuando, então. Item 49. O homem só terá existido na Terra depois do período diluviano ou terá surgido antes dessa época? Questão é esta muito controvertida hoje. Hoje, na época de Kardec, né? Mas cuja solução, seja qual for, nada mudará no conjunto dos fatos verificados, nem fará que o aparecimento da espécie humana não seja anterior de muitos milhares de anos à data que lhe assina a Gênese bíblica. Então aqui Kardec fala, começa com uma pergunta, né, falando, olha, quando que apareceu o homem, né? Será que foi depois do período diluviano, que é o que nós estamos estudando agora, ou será que ele apareceu um pouco antes? E ele diz que a resposta é controvertida, mas que tanto faz, né, assim, no sentido de que, se for verificado antes ou depois, os fatos não mudam. O que a gente estudou até agora é que não muda. Né? E de toda forma, mesmo que seja pós-diluviana, ainda assim é muitos milhares de anos a data que a Gênese bíblica aponta como o surgimento dos seres humanos, né? Com a alegoria lá do Adão e Eva, do paraíso e tal, da expulsão do paraíso e tal. A Lucélia falou que está desenhando, estou fazendo uma linha evolutiva. É isso aí. Ô, Caio, Fique à vontade. e era controvertido na época, porque hoje sabe-se que surgiu antes, bem antes do período diluviano. Obrigado, Ana. Então, a Ana está nos atualizando aqui, e hoje já se sabe que o ser humano apareceu antes do período diluviano. Antes do período diluviano? Antes do pós-diluviano? Do diluviano. Tá certo. Beleza. Pois Kardec continua assim, ó. O que fez se supusesse que o advento dos homens... O afundamento. Porque o afundamento da Atlântida foi Acho que a Ana caiu. Acho que a Ana caiu. A hora que ela restabelecer a conexão, ela comunica aqui de novo. Bom, eu vou seguir até a Ana voltar então. Ó, o que fez se supusesse que o advento dos homens ocorreu posteriormente ao dilúvio foi o fato de se não ter achado vestígio autêntico da sua existência no período anterior. Acho que... Voltou, Ana? Voltei. Caiu a internet. Tá, fica à vontade, viu? Tá. Que eu estava falando que quando a Atlântida, parte da Atlântida submergiu, foi no período diluviano. E já existiu o ser humano. Já. Perfeito. É a história do Noé Pastro aí, da origem do Adão, da Eva. Perfeito. O que fez se supusesse que o advento dos homens ocorreu posteriormente ao dilúvio foi o fato de não se ter achado vestígio autêntico da sua existência no período anterior. As ossadas descobertas em diversos lugares e que geraram a crença na existência de uma raça de gigantes antediluvianos foram reconhecidas como de elefantes. Então, lá na época de Kardec, até então, né,
eles não tinham achado vestígio do ser humano no período anterior ao diluviano. Por isso que existia a teoria, hoje ultrapassada, como a Ana nos atualizou, de que o ser humano não teria existido antes do período diluviano. E que eles tinham uma outra teoria de que existia uma raça de gigantes, mas que depois foram reconhecidas as ossadas como ossadas de elefantes. Kardec continua assim. O que está fora de dúvida é que não existia o homem, nem no período primário, nem no de transição, nem no secundário. Não só porque nenhum traço dele se descobriu, como também porque não havia para ele condições de vitalidade. Então, isso porque o homem só surgiu no período Holoceno, no final do Pleistoceno, início do Holoceno, no Quaternário. Certo? Há 2.500.000 anos aproximadamente. Perfeito. E aí, então, Kardec vem falar, né, que naquela época, naqueles períodos que a gente estudou, no primário, no de transição, no secundário, não havia condições físicas. Né? O globo não apresentava condições para a existência do ser humano, para a vitalidade dele. Ele fala que se como Kardec não tinha certeza do aparecimento do homem, se tinha dado no terciário ou não, ele fala assim, se o seu aparecimento se deu no terciário, só pode ter sido no fim do período, e bem pouco então se há de ele ter multiplicado. Então Kardec nos fala que se ele apareceu no final do terciário, não houve um povoamento, né? uma povoação muito grande. A multiplicação do homem tinha sido menor, né? Reduzida. Ao demais, por haver sido curto, o período antediluviano não determinou mudanças notáveis na condição atmosférica, tanto que eram os mesmos animais antes e depois dele. Não é, pois, impossível que o aparecimento do homem tenha precedido, ou seja, tenha sido antes, desse grande cataclismo. Então, Kardec não conseguia afirmar, mas ele está falando que era possível o aparecimento do homem antes do período diluviano. E hoje a ciência, como a Ana nos explicou, comprovou que realmente o homem apareceu antes desse período. Está hoje comprovada a existência do macaco naquela época. E recentes descobertas parecem confirmar a do homem. Então já havia aí, na época de Kardec, indícios de que o homem tinha aparecido mesmo antes do período diluviano, que mais para frente, né, já na nossa época, foi confirmada essa teoria. Aqui tem um asterisco que fala o seguinte, veja-se, o homem antediluviano, por Bouchard de Perthes, os instrumentos de pedra, né, do mesmo autor. Discurso sobre as evoluções do globo, por Georges Cuvier, anotado pelo Dr. Hoffer. Está falando aí de alguns livros para que a gente possa, para quem se interessar, aprofundar no assunto. Depois, Kardec continua assim. Como quer que seja, tenha o homem aparecido ou não antes do grande dilúvio universal, o que é certo é que o seu papel humanitário, somente no período pós-diluviano, começou a esboçar-se. Pode-se, então, considerar caracterizado pela sua presença esse período. Então, Kardec, ainda na dúvida, né, da época que era afeta a época, de quando havia aparecido o homem, ele fala que, independente se o homem tem aparecido antes ou depois do período diluviano, fato é que somente após o dilúvio é que começou o homem a interferir diretamente ou em grande escala na Terra. Então, por isso que apenas, né, nessa classificação que Kardec apresenta, apenas no período pós-diluviano é que a gente pode considerar caracterizado pela sua presença esse período. Então, a característica do período
sendo a característica do período diluviano foi o dilúvio, né? Do antediluviano foi aquele que a gente viu, aquelas espécies animais e tal. E a característica do período pós-diluviano é o quê? A presença do homem. Porque aí o homem se multiplicou muito e começou a interferir, né, de forma muito grande no globo. O homem, para se sustentar e tal, começou a fazer o que com as florestas, né? Ele começou depois de um tempo a dominar as queimadas, né? Abrir campos, né? Para ele poder se proteger. Ele foi aprendendo a caçava os grandes animais, fazia aquelas queimadas, abrir, então destruía uma parte da casa, né? Do habitat dos animais, né? Principalmente dos maiores. Começou a buscar as beiras de água. Então é nesse período pós-diluviano que o homem é uma característica. É uma característica forte desse período, vai ser só no pós-diluviano. E é isso aí. Aí a gente termina esse capítulo. E a gente entra no capítulo em que a gente vai estudar teorias sobre a formação da Terra. Antes da gente entrar nesse capítulo, dessas teorias sobre a formação da Terra, se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. E a Lucélia já até fez. A Lucélia falou assim para nós, ó. Então, se o homem aparecesse nesse período, como ele aparece? Que estágio evolutivo? Excelente pergunta. Eu não sei te responder, Lucélia. Não sei se a Ana pode nos ajudar. Você sabe, Ana? Quando o homem aparece nesse período pós-diluviano, qual o estágio evolutivo do homem? Então, considerando o Harpas Eternas, que remonta a 8.000 anos antes de Cristo, já era o homem sedentário, né? Já não era mais nômade, já tinha uma determinada civilização. E, segundo lá o Harpas Eternas, já eram bem evoluídos. Excelente. Então já dominavam aí a agricultura e tudo, né? Já. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário antes da gente entrar no próximo tema? Eu gostaria de dizer que está ótimo o estudo, né, gente? Fora de série. Eu tô adorando, aprendendo muito. Muito interessante, né, Verinha? Cada vez que eu estudo, né, para preparar e também... Eu estudo para preparar, eu já fico de boca aberta. Aí quando a gente faz aqui, fico mais ainda. Aí quando a Ana fala, fico mais ainda, né? Porque vai só aumentando o campo e estudar. Eu estudo sozinho para preparar, mas eu entendo isso. Quando a gente vai conversando e trabalhando o raciocínio, amplia demais o entendimento. É excelente mesmo. E é muito interessante o tema, né? E a Lucélia nos diz assim, ó, quer dizer que antes passaram os homens a caminho da evolução? Eu entendi que sim, Lucélia. É isso mesmo, Ana? Antes, então, passaram os homens que estavam a caminho da evolução, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, porque começa lá nos hominídeos, depois vem para o Australopithecus, afarenses, a Lucy é um representante, a famosa Lucy, né? Vocês já ouviram falar da Lucy. Eu não me lembro agora onde ela foi encontrada, mas os paleontólogos que estavam fazendo as escavações e encontraram assim ossos esparsos, porque eles não encontravam tudo juntinho, né? Eles encontravam um fêmur aqui, uma arcada ali, depois eles iam juntando e faziam a composição. Então, quando eles encontraram o osso da Lucy, primeiro, né, estava tocando aquela música dos Beatles, Lucy in the Sky and Diamond. Então, eles puseram o nome nela de Lucy.
né? Viram que se tratava do esqueleto de uma mulher, de um osso, né? E ali depois encontraram outros a poucos quilômetros de distância e foram montando. Puseram o nome nela de Lucy, certo? Depois da Lucy vem o Homo habilis, né? O Homo faber, que já fazia os instrumentos de pedra, primeiro de pedra lascada, que coincide lá com o Paleolítico, lá no Holoceno, e na geologia, na história, o período paleolítico, né? Antes disso, até a pré-história, né? Em que não havia escrita, apenas aquelas inscrições nas cavernas, aqueles desenhos, aquelas representações, enfim, né? Que datam da pré-história. Depois, mais adiante, ele vai fazendo os seus instrumentos de pedra lascada, depois de pedra polida, e assim ele vai evoluindo, né? Depois, observando as mãos, mais adiante, ele faz o garfo, né? Faz a palma da mão fechada, ele faz a colher, aí já estamos no famoso Homo faber, né? Então tem o Homo ergaster, tem vários, né? Até chegar no Homo sapiens, que deu origem ao Homo sapiens sapiens, que segundo o Divaldo deu origem ao Homo virtualis, ao homem atual, que é o homem virtual. Perfeito, grande aula. E falando em Lúcia, a nossa Lúcia Perente falou que Lúcia foi encontrada na região de Afar, na Etiópia, em 1974. O Maurício também traz essa informação aí, que foi encontrada a Lúcia na Etiópia. E a Lucélia faz a seguinte pergunta. Então, evoluíram numa terra ainda com poucas condições. Se o homem já havia evoluído, foi numa terra ainda não concluída, por assim dizer. A pergunta da Lucélia aqui, pelo que eu entendi, ela tá perguntando se o aparecimento do homem, né, esse homem anterior ao Homo sapiens, aí, né, essa evolução do homem, ele foi evoluindo numa terra ainda não pronta, como a nossa hoje, né, pronta no sentido do ar, dos alimentos e tudo. E a Lucélia pergunta. A evolução é sempre conjunta, né? À medida que foi havendo a evolução das espécies, o planeta também foi evoluindo. Uhum. Ô, Ana, e você sabe se o homem que apareceu antes do dilúvio já era o Homo sapiens? Que a Lucélia está perguntando aqui para nós. Já era o homem civilizado, já era o horizonte, né? Já era o horizonte civilizado ao qual se refere o Herculano Pires no seu livro O Espírito e o Tempo. Perfeito, excelente. Assim que é, tudo bom é assim, que ninguém vai dormir com dúvida. A gente vai Ana, vai ficando mais claro. Vai lá, Lu. Mas aí, nesse período aí também, eu não sei se eu estou falando uma besteira. Tinha esse ser, esse homem ainda, vamos dizer assim, semi-animalizado, né? Que ele precisava fazer esse aprendizado moral, mas também aí começaram a encarnar aqui espíritos de outros orbes, né? Que foram ou banidos ou por escolha, e para ajudar esses espíritos que ainda eram mais ingênuos a fazer esse adiantamento moral, né? Não era só esse semi-animalizado, eles já vieram de outros lugares também, né? Sim, vieram encarnar aqui, né? Inclusive, Emmanuel, em A Caminho da Luz, né? Cita os exilados de Capela, né? E tem o livro também, Exilados de Capela, do Edgar Armond, que fala sobre esses
Esses povos que vieram, esses espíritos, aliás, que vieram encarnar aqui para ajudar a maioria daqui das massas, né, a evoluírem. Talvez não fosse, ô Lucélia, o Homo sapiens, mas já era espírito sapiens, que já estava encarnando aqui, né? Não, nessa época que eu estou falando, aí da Atlântida, do Adão, do aparecimento, já era o Homo sapiens. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário? Ficou tudo claro? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ô, Caio, Fique à eu só vontade. vou recomendar uma coisa aqui para a Lúcia, ela que gosta de pesquisar. Leia, compre a coleção Harpas Eternas, lá na livraria Defran. Ah, sim. Tá. Compra e Nossa, lê. ótima dica. Toda Ó, vez que você fala, eu fico encantada com o que, assim, o que vem lá, né? Eu vou comprar sim. você vai gostar muito, 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 muito. Você que fala assim, que pensa diferente, certo? Lá é um olhar diferente, inclusive sobre Jesus. Porque o que muitos espíritas não aceitam é que lá fala que Jesus reencarnou. Reencarnou não, encarnou, porque espírito evoluído não reencarna, né? E ele já era o governador do planeta. Então ele encarnou nessa época aí do afundamento da Atlântida com o nome de Antúlio, que veio ajudar a humanidade a tomar um impulso. E os espíritas não aceitam, porque pensa assim, se ele era o governador do planeta, se ele ajudou, como é que ele veio encarnar? A única encarnação dele é de Jesus, certo? Então é onde muitos espíritas não aceitam o livro por isso. Mas nem por isso o livro deixa de ser, a coleção deixa de ser super interessante, principalmente para você. Ai, que ótimo, Ana, eu te agradeço. Eu gosto muito, assim, de pensar fora da caixinha. Não porque eu duvide da doutrina, mas assim, eu leio, passa pelo meu crivo da razão, o que eu acho que tá bom, eu aceito, o que eu engaveto. Não é verdade? Eu acho que a gente Isso, tem que beber de mais fontes, é, até para a gente poder compreender o que Kardec está falando, porque o Kardec nos deu exatamente, essa permissão. Ele nos é, deu essa permissão de questionar. Porque senão a gente exatamente, se transforma naquele religioso xiita, que só o que o pastor, só o que o coordenador do centro espírita fala, que é verdade. E aí, assim, aí para mim me limita demais. E eu não gosto de limitações. Eu acho seria que. o fundamentalismo, né? Exatamente. É isso aí. Kardec não só permitiu, mas como ele nos pede isso, né? Nos pede que a gente está estudando e a gente desenvolver as duas alas, né? Moral e intelectual. Isso a gente também tem que procurar leituras e conhecimentos fora da doutrina. E pegando aquela frase feita, né? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que pensa a nossa vã filosofia. Quanta coisa não ficou para trás que os espíritos superiores que ajudaram Allan Kardec a elaborar a doutrina não deixaram de responder, não é? Né? Muito bem. Então, vamos lá. Capítulo 8. Aqui, pessoal, o que Kardec vai fazer? Ele vai apresentar teorias da formação da Terra. Muitas delas, ou algumas delas, ele apresenta a teoria e depois ele explica o porquê que aquela teoria está equivocada. Então, eu estou avisando isso porque quando a gente começar a destrinchar a teoria, não achem
esperem a conclusão, não achem assim, começou a explicar uma teoria, falar, então a Terra foi criada assim. Espera terminar a teoria, porque Kardec ele é muito didático. Então ele apresenta a teoria inteira para depois falar. Essa teoria não é aceita por isso, por isso, por isso, por isso. O Kardec era bom de discussão, ele não deixava ponto sem nó, não. Então, quando eu fui preparar, eu começava a ler e falava, então foi assim. Aí lá no final dele, mas nem é assim não. Então, os ansiosos aí se controlam. E vamos esperar o Kardec concluir o raciocínio completo. Tá bom? Vamos lá, então. Teorias sobre a formação da Terra. A primeira teoria que ele vai apresentar aqui para nós é a teoria da projeção. Item 1, capítulo 8. De todas as teorias concernentes à origem da Terra, a que alcançou maior voga nesses últimos tempos, né, a que foi mais aceita nos últimos tempos de Kardec, é a de Buffon, quer pela posição que ele desfrutava no mundo sábio, quer pela razão de não se saber mais do que ele disse naquela época. Então, aceitaram Buffon por quê? Porque ele era muito prestigiado e tudo que ele disse era o que se sabia até então. Né? Então, assim, as informações que vieram depois, que desmentiram essa teoria, né? Ou que superaram essa teoria, elas foram só depois, né? Só apareceram depois. Então, ele não consegue... por isso que ela foi aceita. Né? A gente não sabia muita coisa, o que ele falava fazia sentido, então por isso que ela foi bastante aceita. Aí ele vai começar a explicar a teoria. Vendo que todos os planetas se movem na mesma direção, do Ocidente para o Oriente, e no mesmo plano, a percorrer órbitas cuja inclinação não passa de 7,5 graus, concluiu Buffon dessa uniformidade que eles hão de ter sido postos em movimento pela mesma causa. Então, Buffon analisou essas circunstâncias, que eram as circunstâncias da época, e falou assim, nossa, todos se movimentam igual, há uma uniformidade nesse movimento, há uma uniformidade no limite dos graus, né? Então, ele começou a entender que todos os astros ali, que eles conheciam até então, tinham a mesma causa, tinham a mesma origem. De igual ponto de vista, formulou a suposição de que, sendo o Sol uma massa incandescente em fusão, um cometa se haja chocado com ele e, raspando-lhe a superfície, tenha destacado desta uma porção que, projetada no espaço pela violência do choque, se dividiu em muitos fragmentos, formando esses fragmentos os planetas, que continuaram a mover-se circularmente, pela combinação das forças centrífuga e centrípeta, no sentido dado pela direção do choque primitivo, isto é, no plano da elíptica. Aqui é para fundir a cabeça. Mas qual que é a teoria do Buffon? A teoria do Buffon é que estava lá o Sol, né? Uma massa incandescente em fusão. E aí um cometa teria chocado com o Sol, e desse choque, um pedaço do Sol, né, tinha arrancado alguns pedaços do Sol, uma porção. Né? E esses fragmentos se transformaram em planetas. Então, estava tendo aquele movimento, raspou o cometa ali, eles continuaram no movimento que estava, por conta da força centrífuga que gira e da centrípeta que joga, eles entraram ali naquela elíptica e assim teria surgido a Terra. Então, essa era a teoria de Buffon. Mas é uma teoria, né? Kardec vai esmiuçar. Os planetas seriam, assim, partes da substância incandescente do Sol. E, por conseguinte, também teriam sido incandescentes em sua origem. Então, como na teoria de Buffon, os planetas eram pedacinhos do Sol que resultaram do choque do cometa,
se o Sol é uma massa incandescente e perdeu uns pedacinhos e se tornaram planetas, esses pedacinhos, os planetas teriam sido massas incandescentes na sua origem. Levaram para se resfriar e consolidar tempo proporcionado aos seus volumes respectivos. Então, a depender do volume, demorou mais ou menos para se resfriar, né? E quando a temperatura o permitiu, a vida lhes despontou na superfície. Então, saíram lá pedacinhos incandescentes do Sol, uns maiores, uns menores, né? Uns com mais volume, outros com menos volume. A depender do volume, uns se resfriaram mais rápido, outros demoraram mais para se resfriar. E quando houve o resfriamento, a vida lhes despontou na superfície. Então, apareceu vida na superfície. Em virtude do gradual abaixamento do calor central, a Terra chegaria, ao cabo de certo tempo, a um estado de resfriamento completo. A massa líquida se congelaria inteiramente e o ar, cada vez mais condensado, acabaria por desaparecer. O abaixamento da temperatura, tornando impossível a vida, acarretaria a diminuição, depois do desaparecimento de todos os seres organizados. Então, na teoria de Buffon, rasparam aqueles pedacinhos incandescentes, que seriam os planetas, e com o tempo eles foram resfriando. Resfriou a superfície, aparece vida na superfície. Mas na teoria dele, o que acontece lá no meio, né, da massa incandescente? Ela continua se resfriando. E ela se resfriaria a tal ponto de que seria impossível a vida. Então o planeta acabaria por isso. Porque ele foi resfriando, apareceu vida, o miolo vai resfriando, resfriando, aí o ar, a massa líquida, né, a parte líquida se congelaria, o ar se tornaria mais condensado, né, porque não teria evaporação e tudo mais que a gente conhece. E aí, com esse resfriamento total, desapareceriam todos os seres organizados. Tendo começado pelos polos, o resfriamento ganharia pouco a pouco todas as regiões. Então, começa lá nos polos, Polo Sul e Polo Norte, o resfriamento, até que chegaria no Equador. Tal, segundo Buffon, o estado atual da Lua, que menor do que a Terra, seria hoje um mundo extinto, do qual a vida se acha para sempre excluída. Então, Buffon observava a Lua também tinha sido um pedacinho lá do Sol, só que a Lua, como ela é menor do que a Terra, ela já tinha acabado aquele resfriamento total. Então, o futuro da Terra seria como é hoje a Lua, né? Toda fria e sem vida. O próprio Sol viria a ter, afinal, a mesma sorte. Então, o próprio Sol, segundo Buffon, se resfriaria. De acordo com os seus cálculos, a Terra teria gasto cerca de 74 mil anos para chegar à sua temperatura atual. E dentro de 93 mil anos, veria o termo da existência da natureza organizada. Então, segundo lá os cálculos de Buffon, a Terra demorou 74 mil anos para chegar à temperatura atual. E que depois de 93 mil anos, a Terra se esfriaria por completo e a vida seria impossível. Para não deixar vocês muito curiosos, eu vou falar um pedacinho do capítulo próximo capítulo aí. Essa teoria, Kardec desconstrói essa teoria. E por aqui, ó, a gente já vê que a teoria, porque ele usava o conhecimento que tinha na época, né? A Terra demorou 74 mil anos para atingir a temperatura de hoje. E a gente já estudou que esses períodos todos aí que a gente tem visto duraram milhões de anos. Então, só por aqui já caía a teoria de Buffon, né? Mas é lógico que foi uma teoria muito importante, né? Porque a ciência é assim, né? A gente trabalha com o que a gente tem. Então, era isso que Buffon tinha. E depois, na nossa próxima reunião, a gente vai estudar aqui
Kardec pontua um a um, ó, primeiro, segundo, ele pontua uma a uma as razões pelas quais as descobertas da ciência conseguiram abandonar essa teoria de Buffon. E é isso aí, muito bom. E aí a gente continua na semana que vem. Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, fique bem à vontade. Vocês ficaram assustados com a teoria do Buffon? Ai, Caio, para se ter uma ideia, a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, né? As primeiras formas de vida, ainda bem rudimentares, os primeiros que apareceram foram as bactérias, os vírus. Foi há 3,5 bilhões de anos. Então a Terra já tinha mais que esfriado. É verdade. Já tinha congelado, né, Ana? Dava para... Isso aí. Agora a gente vai passar a estudar isso aí. São algumas teorias, acho que são 4, se não me engano. E aí Kardec vai mostrando as teorias e vai apontando onde que há equívocos e onde não há. É isso aí, pessoal. Alguém quer fazer mais algum comentário? Fique à vontade.